Retomando a nossa programação desta manhã, chamamos à mesa o excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Clóvis Barbosa de Mello, para mediar e saudar o professor Dr. Fernando Rezende, da Fundação Getúlio Vargas, que palestrará sobre federalismo, esperanças e frustrações, em busca de um novo caminho para a solução de conflitos federativos. Convidamos ao palco o nosso ilustre palestrante. Bom dia a todos e a todas. Continuando os trabalhos do evento, vamos ter agora a palestra do professor Fernando Rezende, com o tema Federalismo, Esperanças e Frustrações em busca de um novo caminho para a solução de conflitos federativos. Professor e doutor Fernando Rezende é economista, mestre em economia pela Vanderbilt University, pós-graduado em análise econômica, membro do Instituto Internacional de Finanças Públicas, foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e é professor da Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Tenho a honra, então, de passar a palavra para o professor Fernando Rezende. Bom dia a todos. De mais nada, eu queria cumprimentar os dois idealizadores desses debates regionais livres, o presidente do Tribunal de Contas do Ceará, Gilberto Lima, que eu tenho o prazer de conhecer há algum tempo, o Sebastião Oveste, Tribunal de Contas de Minas Gerais e presidente do Eu vejo nessa iniciativa um movimento muito interessante das Cortes de Contas do Estado brasileiro para provocar um debate sobre temas substantivos e estratégicos no debate nacional sobre o desenvolvimento brasileiro. Um grupo de instituições, de técnicos, de pessoas, uma qualificação importante e necessária para a gente aprofundar essa questão. Eu botei esse título aí no livro que está aí fora, que eu também contei com a ajuda do livro para essa publicação, um trabalho excelente da editora que fez o livro. Mas eu espero que a gente saia daqui com mais esperanças e menos frustrações. Nós ouvimos ontem a palestra do governador do Estado e deixou muito claro a situação em que os Estados brasileiros se encontram hoje em dia. Os Estados não têm poder praticamente para decidir sobre nada. O ICMS, na minha visão, é um imposto sem futuro. Eu posso explicar isso depois, se for necessário. Os orçamentos estaduais estão todos amarrados a regras decididas no nível nacional. O legislativo estadual não tem poder para exercer a competência supletiva que a Constituição lhe deu. E sobrou, no ato político dos estados, a caneta. A caneta para quê? Para dar incentivo no ICMS e conseguir conseguir tentar atenuar o abandono de uma política de desenvolvimento regional do país. Isso foi muito bem também exposto aqui na palestra do Martoni, e nós vamos revisar um pouco nessa questão. Esse é o cenário federativo que eu enxergo.
não tem nenhum adjetivo que seja de qualidade, são todos adjetivos que demonstram má qualidade. Crise, desequilíbrio, fragilidade, conflito, desorientação dos Estados. Não sabem para onde vão no debate político. Eu não vejo uma agenda coletiva dos interesses estaduais nos debates nacionais. Em todas as federações do mundo que eu conheço, há meios, às vezes institucionalizados ou não, nos quais líderes estaduais se reúnem periodicamente para discutir qual é a agenda dos estados para levar ao debate nacional. Isso não acontece no Brasil. No Brasil, nós cometemos, inclusive, um ato estranho. Criou-se uma Secretaria de Assuntos Federativos no âmbito do governo federal, da qual, pasmem, os estados não participam. Secretaria de Assuntos Federativos do governo federal e município. Realmente, a situação é muito estranha, para dizer o mínimo. Qual é a novidade desses conflitos e dessa crise? E a primeira vez, esse refrão já ficou um pouco cansativo, curtido. É a primeira vez na história brasileira que nós temos um grau de centralização inédito no plano da democracia. Ao longo de toda a história, centralização ocorria durante os regimes autoritários. E na transição dos regimes autoritários para a democracia, ocorria a descentralização. Não só político, financeiro e administrativo. Ocorre que isso no Brasil de hoje se inverteu. Por qualquer dimensão, você olha o grau de centralização, eu digo sempre, é maior do que no regime militar. E os estados foram sendo, de certa maneira, constitucionais nesse debate. Eu vou tentar dizer como é que eu explico isso. Qual é a minha leitura deste fato? O que eu sugiro possa ser feito num debate que vise mudar esse. Falamos aqui já um pouco de guerra fiscal. Eu não sou daqueles que acham que a guerra fiscal foi um pecado. A guerra fiscal é o sintoma apenas de uma crise. De uma crise que veio do abandono de qualquer intento de política regional do governo federal. Se eu me lembro bem, o professor Marconi mencionou um artigo da Constituição que eu não me lembrava que existia. E fala que o mercado interno seria um patrimônio nacional. Devia ser mesmo, mas não é. Porque o Brasil destruiu esse patrimônio. O mercado interno foi fragmentado em todas as perspectivas, parte em função da guerra fiscal, parte em função de todos os outros desdobramentos desse processo. Hoje você vê que nós destruímos a indústria automobilística, tínhamos uma cadeia produtiva integrada. Tá bom, era concentrada no Sudeste, esse é um problema, não era um problema da indústria automobilística em si. Hoje, qual é o valor agregado do automóvel produzido no Brasil? A maior parte do valor agregado vem de fora, componentes importados, até o aço vem da China para atacar muito. A indústria brasileira representa menos de 10% do PIB hoje, menos do que no Paraguai. E qual é a base do silêncio? Não tem mais. Tecnologia erode a base das telecomunicações, o meio ambiente inibe qualquer intento de você aumentar a participação de combustíveis fósseis. Não há meios dos estados recuperarem a sua posição, remendo-os no silêncio. A federação foi atropelada pela agenda do Estado brasileiro desenhada. Eu não estou discutindo o mérito, estou mostrando as consequências. Em 88, o que aconteceu? Plantamos uma jabuticaba tributária. Eu vou mostrar a imagem da jabuticaba lá atrás. Meus amigos de Mineiro, que só existe. No Brasil não existe essa árvore. É uma árvore estranha. Essa jabuticaba foi a criação
de dois regimes tributários distintos, por meio de um artifício, o qual você chamou o imposto sobre o lucro das empresas de contribuição social. Uma tributação genérica sobre vendas em PIS por FIS. Você falou, gente, por que foi assim? Porque o debate na Constituinte, eu acompanhei de perto quando comecei a trabalhar muito cedo, tinham duas forças muito poderosas, se entende? De um lado, a federação, os estados e municípios se juntaram para reivindicar a descentralização das receitas, e aí houve um acordo entre os estados. Os mais desenvolvidos queriam mais competência para tributar, e aí surgiu um CMS, Constituição Municipal. Os menos desenvolvidos queriam mais transferências constitucionais, e no momento saiu o aumento da base dos fundos de participação. E, em paralelo, numa outra comissão, corria o debate social, na comissão da ordem social. Não é exatamente esse o problema, onde a discussão estava contaminada por uma experiência antiga. Dinheiro da área social, particularmente dinheiro da antiga Previdência, quando a Previdência estava superada, déficit, era utilizado para financiar, ou foi utilizado para financiar a cidade de Brasília, por aí fora. Havia um discurso, blindar. O dinheiro da área social não pode ser utilizado para isso. Então, essa blindagem ocorreu mediante a criação da chamada Seguridade Social. Que para os portugueses muito preocupados com o idioma, isso aqui não existe. Seguridade é uma palavra espanhol que significa previdência. Em Portugal seria segurança social, não seguridade social. Nós demos um jeitinho e, por um artifício jurídico, nós implantamos várias incidências sobre a mesma base tributária da empresa comum. 2 incidências sobre o 3 incidências sobre mercadorias e serviços, federal, estadual e municipal. E isso, obviamente, além de ser fonte de desequilíbrio federativo, é fonte de uma enorme ineficiência do time tributário brasileiro. Para o regime, eu me recuso a chamar de sistema. Sistema é alguma coisa que tem lógica. O nosso não tem nada, o nosso, eu costumo dizer que é um manicômio tributário. Um jurista conhecido antigo, Alfredo Becker, chamava de carnaval tributário. A expressão vocês podem usar só no carnaval. E essa nova agenda do Estado privilegiou a convergência social. E como nós vimos, foi mostrado aqui também ontem, os dados, a convergência regional parou no final da década de 80. A participação do Nordeste no PIB nacional é a mesma que para encontrar. Nada contra a convergência social, não havia necessidade de ela ser acompanhada de uma ampliação da divergência regional. Essa discussão, voltando um pouco à história, que foi muito bem comentada aqui anteriormente, eu acho importante, a história nos ensina muita coisa. Esse novo modelo desenhado em 88 também buscava uma nova solução para o velho conflito. O velho conflito tinha origem lá nos debates da independência, quando optou-se pela criação do império, onde havia um debate muito importante que defendiam naquele momento a descentralização do poder e os que defendiam a centralização do poder. Os argumentos da centralização do poder, à frente do patriarca da independência, do Fácil, é o seguinte: não, o Brasil precisava centralizar o poder, porque descentralizando as elites regionais não fariam as reformas sociais para o Brasil precisava se tornar uma nação. E esse discurso oscilou ao longo do nosso ciclo político constitucional. A centralização do governo Vargas foi também um momento de promover algumas reformas sociais. Está lá a Constituição de 34, alguns chamavam da polonesa, que tinha sido inspirado no Estado polaco, no Estado polonês, no Estado social. E a história, eu não vou ter tempo de explicar toda essa história, mas o que se tentou naquele momento? Que a Constituinte não imaginava que a criação da Seguridade Social ia servir de instrumento para a centralização. Não. O discurso era
que as políticas tinham que ser descentralizadas. A federação tinha que ser fortalecida. Só que a realidade é mais forte. Aconteceu exatamente o que os deputados da Assembleia não tinham imaginado. Naquele momento, estados e municípios também se esqueceram de cuidar de algumas coisas. A extinção dos impostos únicos, a incorporação do CMS para quê? Não precisava, os impostos únicos, 60% era repartido entre os estados e municípios. É só rediscutir a repartição da autonomia dos estados e municípios. Com isso, você também acabou com o dinheiro investido na infraestrutura, que redundou em mais problemas de desenvolvimento. Ali, com o CMS, como faz, descobrimos uma coisa que estava lá na questão do Senado Federal, mas não foi criado oficialmente, não existe uma lei nem um decreto. Foi aí que agora. Os interesses estaduais no plano nacional são discutidos. O CONFAS não seja importante, mas é que esse é um assunto que deveria ser discutido no plano das lideranças políticas do Estado. Dizia um velho cartola da política de futebol carioca, pênalti é tão importante que devia ser cobrado pelo presidente da República. Então, a discussão federativa tem que ser liderada pelos governadores. No processo, o que aconteceu? O Brasil passou por uma transformação demográfica inédita na história do planeta. A população se urbanizou a um ritmo muito mais rápido do que aconteceu no país. A pobreza se concentrou nas grandes cidades, nas grandes aglomerações urbanas, e isso fez com que isso também refletisse no novo cenário político, marcado pelo que nossos colegas de ciência política chamaram de presidencialismo de equalização. Por quê? Porque você concentrou ali uma massa populacional, que foi aquela que se beneficiou dessa política de promover a convergência das rendas, reduzir a desigualdade de renda das famílias. E isso também se transformou num importante instrumento de relacionamento direto do governo federal com os governos municipais, passando por fora do governo estadual. Mais à frente, no nacional do prazo, que a gente vem trabalhando muito com o pessoal da ciência política, ocorreu o que eu estou chamando de municipalização da política estadual. Isso se traduz da seguinte maneira: os deputados são eleitos no seu reduto de um grupo de municípios de uma determinada região, vão para Brasília para atuar em benefício desses mesmos grupos de municípios dessa região. Então, a agenda política nacional no Congresso passa a ser muito mais municipal do que estadual. Tudo isso contribuiu, falei agora, para carimbar a municipalização. Tudo isso contribuiu para ampliar. Neste processo todo, também ocorreu a abertura da economia. Falou de Mello lá no início dos anos 90. Tudo isso gerou um conjunto de desdobramentos que precisam ser discutidos agora nessa perspectiva global. Não dá para discutir mudanças pontuais numa realidade que se instalou por conta das inter-relações entre as decisões que foram tomadas na área econômica, o que aconteceu na dinâmica socioeconômica e demográfica brasileira, o que aconteceu, e aí isso repercutiu nos entes da Federação Brasileira. Os polos econômicos regionais se instalaram em todas as regiões, e as disparidades regionais mudaram de cara. É difícil falar hoje no Nordeste, ou no Amazônia, no Centro-Oeste. Convivem, todos aqui sabem muito bem, polos de crescimento com imensos espaços de concentração da pobreza. E para isso, os instrumentos utilizados também contribuem, o benefício do CMS, o financiamento das instituições regionais que conseguiram sobreviver à crise,
do BNDES. O mapa regional, vou mostrar em seguida, um trabalho muito interessante do IBGE, que fez uma descrição de um levantamento mostrando como se compõe a rede das cidades brasileiras, a rede urbana brasileira. A rede urbana brasileira é um conjunto de articulações entre grupos que se instalam nas regiões mais ricas do país e que articulam com os povos regionais das demais regiões, formando não diria eu, uma rede mesmo de articulação com interesse que precisa de uma nova discussão qual que seria a política de desenvolvimento regional compatível com esta situação. Qual é esse mapa? Aí. Aparece muito bem, porque o desenho não está muito bem construído, mas aquilo ali mostra o que eles chamam de as redes de primeiro grau. São micro-regiões que concentram a maior parte do PIB brasileiro, a maior parte da população e a maior parte dos eleitores. Um dado que me impressionou muito: tem no Brasil hoje mais habitantes em municípios que têm mais de 1 milhão de habitantes do que em toda a zona rural brasileira. Dá uma ideia do grau de urbanização, da concentração urbana no Brasil. E, comparando com o mapa seguinte, dá uma ideia, não muito precisa, mas dá uma ideia bem razoável, que esse mapa seguinte é emendas ao orçamento federal que foram liquidadas. Ele tem uma razoável aproximação com a concentração da rede urbana. Por motivos óbvios, está relacionado àquilo que eu estou chamando de municipalização da política estadual. A ação das emendas vai exatamente para as micro-regiões que estão concentrando eleitores e população, pobreza. Tudo isso levou ao segundo aspecto do nosso cenário federativo, que são as cidades. Já falei sobre elas praticamente. Mas deixa eu chamar a atenção para a última. Todo esse quadro e toda essa disputa em torno dos benefícios fiscais do CBS gerou um acirramento dos conflitos federalistas. E ele busca a percepção política dos interesses estaduais da federação. Eu não creio que a gente vai conseguir superar esse contexto se não houver um intento de construir uma agenda nacional para discutir o problema estadual. Quando os estados viverem tentando recuperar o velho conflito entre os estados desenvolvidos e os estados desenvolvidos, o velho conflito entre quem é o que merece mais recursos e quem merece menos recursos, nós vamos ter que discutir o conjunto dos estados. Porque hoje é impossível dizer que um estado do centro-oeste está menor, melhor ou pior do que um estado do sul do Brasil. For a situação do Rio Grande do Sul, por exemplo, um estado em franco declínio de todas as perspectivas econômicas e demográficas, um estado mais endividado da Federação Brasileira, você tem que dizer que o Rio Grande do Sul vai estar muito pior do que um outro estado. Vai estar melhor do que um outro estado. Essa percepção das diferenças de desigualdade precisa encontrar outras dimensões que não apenas aquelas que nós temos. Em todo esse contexto, o que eu vejo? Eu vejo que não há rumo. O Estado não se interessa, não. Eu vou falar logo agora um texto, um livro muito interessante que fez sucesso nos anos 80, não deixa de ser, de uma historiadora norte-americana chamada Barbara Tucker, que escreveu um livro chamado A Marcha da Insensatez. O que eu vejo nessa discussão estadual é a marcha da insensatez. A historiadora fazia referência às guerras antigas, e muitas vezes o governo se envolve em disputas que não percebe que contrariam os seus próprios interesses.
E é o que está acontecendo nessa disputa federativa hoje. Há 20 anos que entra nessa discussão da reforma do ICMS. Não quero mais ouvir falar disso. Entra na reforma do ICMS, o governo federal sempre elegeu a reforma do ICMS. Os empresários querem que o ICMS seja um dos piores impostos do mundo. Então, o ICMS, a reforma tem que começar pelo ICMS. Aí não acontece nada. O governo promete que vai compensar, dá um fundo regional, nada acontece. O Estado não se entende e a marcha para ser retomada de novo. Não vai ser redução de alíquotas do ICMS que vai resolver o problema do ICMS. O Estado tem que parar com isso. Tem que buscar outro caminho para discutir a solução da crise estadual. Aí vem a marcha da licença. Não sei se esse livro ainda existe, mas certamente no estante virtual pode ser encontrado os secos brasileiros. É um livro muito interessante. E a federação foi afetada por tudo aquilo que eu já mencionei, toda a economia, ventos muito poderosos e muito fortes de Miranda do Norte causaram essa federação. A federação está atolada. Mistura de improviso com ações individuais. Nesse contexto de dependência e de centralização, o que o Estado tem feito por muitos anos é tentar ir avançando um alívio, avançar um pouco de buscar alguma coisa. Nesse individualismo, mantém-se esse clima político do Estado brasileiro. Talvez este ambiente dos tribunais possa desenvolver algo que supere essa visão mais imediatista de uma discussão concentrada apenas na reforma. Como não enxergam à frente, não há estratégia para sair dessa crise. A saída da crise tem que ser parada para ver na busca de ajudas, não consegue. É mais ou menos naquela situação do gato socrático no país das maravilhas. Personagem central. Pergunta: qual é a saída? O gato responde: saída depende de onde sair. Nós estamos exatamente nessa situação. A Federação Brasileira não sabe para onde vai. E não procura saber o que é. Isso estimula os conflitos, isso é um processo que se realimenta progressivamente. E, ademais, nós temos no Brasil uma situação também com um calendário eleitoral. Quando é outro aspecto interessante, quando tentaram descasar as eleições municipais das eleições nacionais, a intenção era não municipalizar a política nacional. A eleição nacional não fosse contaminada pela eleição local. Aconteceu exatamente o contrário. A eleição municipal no Brasil hoje é mais importante do que a eleição para os governos estaduais. Tem um gráfico muito interessante de uma pesquisa que foi feita por um grupo de pesquisadores de São Paulo, que mostra isso. O povo, vou mostrar esse gráfico, não sei se agora está ele aí. Não dá para ler não, né? Mas a linha verde é a eleição para o governo federal. A segunda é a eleição para o governo estadual, e a terceira para o governo municipal. Mostra que a exceção do primeiro, o Brasil, eleição do poder nacional, o município já é considerado mais importante que o povo. Na sequência, apenas no centro-oeste, se não me engano, é diferente.
problema do Centro-Oeste é diferente. Quer dizer o seguinte, a população de todas as regiões brasileiras considera que a eleição para o executivo municipal é mais importante do que o executivo. E isso reflete o grau de municipalização que ocorreu também na escala fiscal, principalmente, sim, uma repercussão na política. E esse é um dado novo na história brasileira. Os estados, eu já discuti um pouco isso, os estados assistem passivamente. O ICMS hoje arrecada em porcentagem do PIB brasileiro o mesmo que arrecadava no início da década de 70. Depois de ter incorporado todas as novas bases que foram criadas. O antigo ICM, que não tinha nem combustível, nem energia elétrica, nem elétrica, foi arrecadado em torno de 7% do PIB no início da década de 70. O novo ICMS hoje está exatamente a mesma coisa. Os estados estão parados. Em vista da arrecadação do seu principal imposto. Então, um fato novo aconteceu também muito interessante desde. Interessante para o analista, não interessante para o Estado. E foi o aumento de transferências à conta da multiplicação dos chamados sistemas nacionais de políticas públicas, reguladas em detalhes pelo governo federal. Afora o sistema de saúde e o sistema de educação, institucionalizados. O Sistema Nacional de Segurança Pública, o Sistema Nacional de Habitação, agora. Vocês vão saber disso em detalhe melhor do que eu. E esses sistemas foram constituídos para ser mais um elemento do processo de centralização do poder. As normas são todas ditadas federal, em detalhes. E os governos estaduais se limitam a agir de acordo com essas. Algo que surpreende qualquer analista. Trata de questões federativas levadas a sério. Já estamos aí, essa frase eu tinha escrito. Já estamos aí na linha do novo suporte financeiro para resolver o problema do endividamento estatal. Quem imaginava que aquela negociação de meados de 90 ia resolver o problema, se enganou. Então, aí veio o meu... Vamos parar de pensar em velhas soluções. Tentar adotar uma nova abordagem para discutir. Não é que isso tem solução no curto prazo, mas é preciso criar uma nova atitude para mudar esse contexto do velho prazo. E aí é preciso a gente olhar de novo por que essa crise hoje é diferente. E no passado as crises federativas eram resolvidas pela redistribuição das receitas. Estados e municípios se juntavam e iam defender no Congresso Nacional a descentralização. Hoje, Estados e municípios não se juntam mais. Os Estados de um lado e os municípios do outro. Isto é um problema sério. Essa velha aliança foi abandonada. E isso tem repercussões. Até por aquele ponto que não tem mais. Se os municípios se tornam mais importantes do ponto de vista do seu relacionamento político com a União, fica mais difícil os estados conseguirem apoio político para implementar uma agenda. Aí, o que é assim? Tem um outro problema. A agenda federativa entrou em choque com a agenda social. Qualquer discussão hoje de mudanças na repartição das receitas fiscais implica discutir aquilo que eu chamei antes, implica discutir as contribuições sociais. Qualquer discussão que implica discutir a seguridade social enfrenta uma série de resistências dos interesses que estão organizados em todo esse sistema.
O que se esqueceram em 88? A intenção, como eu disse, era fortalecer a federação. E no primeiro momento, transferiu as receitas. Mas não se discutiu como é que iam ser repartidas as responsabilidades. As novas responsabilidades que o Estado assumiu naquele momento, a repartição das responsabilidades não foi discutida. Tudo aquilo que não se queria discutir na Constituinte passava a ser objeto de uma lei complementar. Pelo artigo 23, se não me engano, da Constituição, defendia a ideia de uma lei complementar para discutir exatamente as responsabilidades. Alguns intentos de fazer uma lei complementar com base na discriminação do artigo 23 nunca se deu papel, nunca prosperou. E ficou a regra genérica do Estado, as competências ficaram concorrentes. Só que as normas federais foram entrando em tantos detalhes, não há espaço para a ação legislativa estadual. Então, essa discussão também está na raiz que está acontecendo com a Federação dos Estados Brasileiros. Algumas frases aí para discutir qual o que a gente precisa por um debate. Mas, essencialmente, isso se traduz na necessidade de a gente rediscutir o modelo de federalismo fiscal. O que tínhamos foi construído em 1963. Faço questão de frisar isso, porque como ele foi confundido na reforma constitucional com algo da imaginação do governo militar, foi rasgado. Mas o modelo de 63 foi criado por uma comissão da Fundação Getúlio Vargas, que foi constituída por determinação do Ministério da Fazenda de então. Se não me engano, o ministro da Família era Santiago da Popular, que criou essa comissão para promover uma reforma do Ministério da Fazenda e do sistema tributário. Está lá, os trabalhos dessa comissão são excelentes. Se você mudar o datas e os nomes, o diagnóstico da situação de então, hoje, é muito pior ainda do que os especialistas em contabilidade. Então, nós não temos mais modelos federativos. E isso é uma coisa que, em todas as federações, é algo de absoluta importância e importante. Como é que a gente chega por lá? Como é que a gente chega lá? Eu anotei 3 passos. É preciso buscar uma velha solução. Recuperar a velha solução. O novo conflito regional que se estabelece requer uma nova política de incentivo ao desenvolvimento. Isso sempre, de novo, em qualquer federação, preocupação com a unidade territorial é tarefa fundamental. Mas os estados buscaram ocupar esse espaço na ausência do federal. No sentido do CDS, chegaram a um ponto onde não tem mais espaço para cultivar. Preciso buscar qual é a nova solução. Uma política de desenvolvimento regional que não é simplesmente repetir as políticas do Estado. Você dá aquilo que é relevante para o desenvolvimento das regiões, aproveitando as vocações naturais. Certamente, as deficiências de infraestrutura, de toda a ordem, física, comunicações modernas, são uma deficiência fundamental. Uma nova solução para o velho conflito. A nova solução para o velho conflito é aquele de centralização e políticas sociais. Nova solução é a descentralização não necessariamente é incompatível com o avanço das políticas sociais. Mas isso na história brasileira foi marcado por esse avanço. E isso requer, de novo, uma revisão nos novos mecanismos do federalismo fiscal que substituam o conflito pela cooperação.
Cooperação é uma palavra pior. E o nosso regime de transferência de recursos, ele não incentiva a cooperação. E nem os mecanismos de crédito do governo federal utiliza. Em algumas federações simplificadas. Transferência do governo federal para financiar uma política de habitação, por exemplo, poderia ser condicionada a que essa implementação dessa política envolvesse a cooperação dos estados com os municípios e regiões metropolitanas, com base em objetivos a serem definidos e metas a serem alcançadas. Veja, por exemplo, o que acontece com esse programa Minha Casa Minha Vida. Ele repete, eu acho que pior, as críticas que a gente fazia no antigo BNH. No antigo BNH fazia o quê? Construía um conjunto habitacional lá na periferia da cidade. E aí depois, como é que vai resolver o problema do transporte, do saneamento, da água? No Minha Casa Minha Vida fez exatamente a mesma coisa. Claro, você financia um empreendedor imobiliário para fazer o conjunto, ele vai procurar um terreno mais barato, fazer uma habitação para poder caber no aluguel social. Consequentemente, você desorganiza todo o sistema de transporte e problemas urbanos de todo. Essa cooperação não é muito fácil. Buscar uma solução para um novo problema. E o novo problema resulta exatamente dessa dinâmica socioeconômica acelerada nos últimos 30 anos, com a autonomia municipal, do ponto de vista federativo, que também criou dificuldade para que o Estado pudesse articular as políticas públicas no território, e que a população não se limita a permanecer dentro da jurisdição política de um mesmo agente federal. Essa preposição de limite políticos entre Estados Unidos e cria as dificuldades de você lidar com este problema. E, de novo, é preciso que as instituições e os instrumentos se adaptem a essa realidade. O que é um novo modelo de federalismo para caminhar? Não tem muita novidade, não. É simplesmente recuperar o que já tínhamos e o que é prática no mundo inteiro, no mundo dos Estados Federados. Primeiro, recuperar a ideia de um sistema tributário. A crítica da época, da Constituição de 63, dizia exatamente o que está acontecendo hoje. Você inventa artifícios para tributar o mesmo fato econômico por impostos diferentes. Difícil simplesmente de natureza jurídica. Não, isso aqui não é mais, isso aqui é uma contribuição, é diferente do imposto. Com isso você faz o quê? Você não só viu essa situação de desequilíbrio de condição tributária, mas você cria uma eficiência do sistema tributário. Regras diferentes aplicam-se a impostos que incidem sobre a mesma base econômica, consequentemente, isso cria problemas. A separação de serviços e mercadorias, que foi mantida na reforma de 65, já era uma certa anacronismo. Hoje, é um absoluto disparate. Como é que você diferencia mercadorias e serviços no mundo da economia digital? Onde o que importa, o que gera valor é serviços. Mercadorias gera valor para o produto, cada vez vale menos na cadeia de valor agregado. É o conhecimento, é a inovação. Isso é que está gerando valor. Como é que você vai resolver o problema da tributação estadual se você não conseguir superar essa divisão entre o imposto estadual, que é mercadorias, e alguns, eu chamei de blue chips, já não são blue chips, e os serviços que estão na competência. Inviável administrar esse. Se você conseguir avançar na operação do sistema tributário nacional, esta questão tem que ser um debate. E um moderno regime de transferência, que a literatura mostra
de equalização. Para você equalizar a capacidade dos entes federados desenvolverem suas responsabilidades com o tamanho das demandas que a gente tem no seu interesse. Foi dito aqui ontem, o Estado tem um problema de demandas, de responsabilidades, e não tem recursos para atender. Então, é fácil da não existência de um regime de equalização. São três coisas, é um critério, um novo sistema institucional, um novo regime de transferências e uma nova política de desenvolvimento. Nessa discussão do ICMS, nós invertemos a lógica. A lógica diria o seguinte: política de desenvolvimento regional é que deverá viabilizar uma reforma do ICMS. A inversão da lógica que tem sido feita é o seguinte: não, vamos fazer a reforma do ICMS e transferir recursos para compensar a despesa dos estados, como se isso fosse uma política regional. Obviamente, não sai da política. Essa é a jabuticaba. Não consegui encontrar essa imagem na internet. Veja que a jabuticaba é uma árvore estranha. A fruta é muito gostosa, confesso. Mas a fruta está grudada no tronco, diferente de qualquer outra árvore das que a gente conhece, árvores típicas. E ela cresce, é um bicho que vai crescendo e faz uma enorme sombra, por isso é admirável. Observando ele. Então, o que é que aconteceu com essa jabuticaba? Exatamente, ela foi crescendo. A jabuticaba foi crescendo. Bem adubada. E a sombra dela foi fazendo com que as outras árvores naquele terreno. Então, se você olhar hoje as estatísticas, a arrecadação das contribuições ficou muito mais importante do que a arrecadação dos impostos. Isso, de toda maneira, particularmente no gráfico que o governador mostrou aqui hoje, quanto as receitas que eram partilhadas em 1960, pasmem, isso foi avisado. Debate. Vamos insistir em manter a base do fundo de participação só sobre o custo de IPI. Na época, os estados não olharam. E eu concluo com esta frase. Este parágrafo é uma frase muito importante de uma conferência sobre federalismo na Índia em 2005, que reuniu praticamente todas as federações do mundo. E essa frase é da autoria de dois escritores do tempo, Ronald Watts, canadense, e John Kincaid, que era americano. O lema da conferência era unidade na diversidade. Nós ouvimos de novo aqui ontem algo que eu venho dizendo. O Brasil transformou a ideia de unidade na uniformidade. Eu vou ler porque talvez eu acho muito importante. Marca o uso da preposição no para conectar as duas palavras. Por ressaltar que a unidade pode estar ancorada na diversidade. Que a diversidade pode contribuir para a unidade. Que a unidade não deve dissolver a diversidade na homogeneidade. Que unidade e diversidade não podem ser necessariamente vistas como contradições. Isso é uma palavra, uma frase muito interessante que marca a essência do debate federativo. Durante muitos anos eu acompanhei o debate federativo mundial em São Canadense, o Fórum of Federation. Hoje já está um pouco parado, mas um momento muito interessante é a discussão dos problemas das várias federações aconteceram.
e onde o Brasil sempre foi, infelizmente, visto como uma federação com muitos problemas a serem solucionados. A oportunidade de travar esse debate neste ambiente, um ambiente distinto daquele em que o debate sobre o tema de ensino e trabalho. Acho que é importante para a gente conseguir interromper a marcha da insensatez que prevaleceu no debate federativo e você consegue introduzir a racionalidade neste debate. Depois de ver a abordagem feita pelo professor Fernando, eu acho que os mitos que estão sendo criados no país, por exemplo, o Lava Jato é o responsável por essa crise, né? E a importância como ele colocou as questões. Primeiro mostrou as causas e depois mostrou para todos nós algumas ideias que poderiam melhorar sensivelmente a situação hoje, não somente do federalismo, como também da nossa economia. Mas estamos abertos para debate. Nós não temos aqui nenhuma pergunta, mas a palavra estará franqueada para todos. Então, primeiro cumprimentar o professor Fernando. Obrigado. Professor Fernando Rezende pela excelente exposição, tão elucidativa, num tema tão candente, tão importante e discutido, não tão discutido. Mas eu pergunto, professor Fernando, hoje o que o pessoal chama de segunda geração do federalismo fiscal, esse tipo de abordagem procura identificar as causas, por que determinado resultado institucional, determinado quadro, por que chegou àquele quadro. Basicamente, se investiga os incentivos dos diversos atores. Cada um que está nesse quadro porque interessa a alguns atores. Isso, alguns estão ganhando, outros estão perdendo. Ou então o quadro os incentivos não estão corretos. Quer dizer, o meu ponto é o seguinte: para mudar esse quadro, essa Federação Brasileira tão desorganizada, com tantos problemas que o senhor apontou também, o que o senhor acha que precisa mudar do ponto de vista institucional? O senhor sempre fala na criação de um órgão que na Alemanha tem, de coordenação da federação, que hoje o Senado não consegue exercer. O que precisa mudar aí no quadro institucional, dos incentivos dos diversos envolvidos, para que a gente possa avançar? Obviamente eu não tenho uma resposta direta e objetiva a uma pergunta tão complexa. Mas eu começaria dizendo que antes de buscar uma regra, antes de querer resolver o problema formalizando um mecanismo que possa reunir o discurso dos Estados brasileiros, eu acho que seria necessário fazer com que houvesse incentivos a reuniões periódicas. Então, eu começaria pelo projeto de lei que vai criar o Conselho de Governadores, porque eu acho que não é por aí que o assunto precisa ser. Antes de chegar lá, é preciso criar um entendimento que é fundamental no movimento de diálogo entre o governo brasileiro para que exponham as suas divergências, para que fique claro como é que eles percebem o problema, e daí surja o desenho de uma institucionalidade que pode dar porque se não for assim, não adianta. Não podemos criar um conselho de governadores, podemos criar algo parecido com o que existe na Alemanha. Na Alemanha, na verdade, o que existe, importante, é que o Senado alemão não é composto por eleição direta. O Senado alemão é composto por pessoas indicadas do governo.
E isso para que a legislação federativa haja um grande controle das lideranças federativas. Em 88, de novo, nós fizemos algo que contraria a ideia do bicameral regime federativo. O regime bicameral, Senado e Câmara, foi concebido. O Senado é a instância da federação. No Conselho de 88, você transformou o Senado e Câmara em coisas iguais, apenas com representações diferentes. Tudo que passa pela Câmara, tudo que passa pelo Senado e vice-versa. Enquanto nas federações clássicas, o Senado só discute, só trata as questões de respeito. Com isso, você criou um outro problema. De novo, não favorece. Então, a gente tem que combinar duas coisas. Busca de um diálogo. Por isso que eu estou sugerindo que esse diálogo deve começar por discutir os orçamentos, as finanças estaduais. E enquanto o diálogo, quando ele estiver amarrado na discussão do CDS, nós vamos saber. Esquece o CDS, deixa o CDS aí. Vamos discutir qual é a real situação dos orçamentos estaduais. Porque aí eu acho que a gente pode encontrar um ponto que vai unir a visão de todos os estados estão enfrentando situações muito difíceis. Não conseguem administrar o seu orçamento. Não tem recursos para exercer as suas responsabilidades. Então, esse é um elemento que pode amalgamar a posição dos estados. Agora, isso precisa ser trabalhado. E isso não está sendo trabalhado. É porque as pessoas não veem no orçamento da Secretaria de Planejamento dos Estados brasileiros, em geral, foram quase desmontados. E o assunto, na verdade, se concentra na Secretaria de haver essa iniciativa, se isso prosperar, eu agora buscando fazer um trabalho nessa linha e até gostaria de ter o apoio da rede livre. Vamos fazer uma análise mais detalhada da situação dos orçamentos estaduais, precisando analisar exatamente isso, as dificuldades financeiras, porque tem um outro problema que nós não discutimos no Brasil. Nós amarramos a discussão do equilíbrio fiscal na máquina econômica. E não discutimos um outro tipo de desequilíbrio que, a meu ver, é o mais importante. Não chamaria de mais importante, mas tão importante quanto o macroeconômico, que é o desequilíbrio no atendimento às prioridades da população. E isso é importante porque você tem que descolar a discussão que precisa ser feita na área fiscal de algo que é uma visão neoliberal para prejudicar os direitos sociais. Enquanto isso foi justamente por visto dessa maneira, ela não saiu daí. Quando você disser o seguinte, não, essa discussão do nível orçamentário é fundamental para você discutir como é que as prioridades da população podem ser atendidas. Aqui não funciona. A crise da segurança pública do Estado brasileiro é seríssima. O Estado não tem como resolver o problema porque não há dinheiro para segurança. As despesas com a Previdência ocupam boa parte do orçamento. É preciso contrapor. Se o déficit da Previdência tiver que ser inteiramente financiado, quanto é que sofre o déficit? Quanto é que sofre a saúde? Quanto é que sofre a escola? Quanto é que sofre a segurança? Aí, o debate político pode funcionar. O discurso que é difícil você para prejudicar os direitos da Constituição. O artigo 6º da Constituição Federal relaciona lá os 7 direitos. Direito da segurança. Mas só 3 deles tiveram garantias constitucionais. E esses são os 4 da educação. E mesmo a educação e a saúde já não estão conseguindo sobreviver no contexto onde a expansão da economia ocupou uma parte. Só ainda não foi travada. Continua fraqueada. Ó.
Não há quem queira mais se manifestar. Agradecer a Vossa Excelência, professor Fernando, por essa participação neste evento, pela importância deste debate que se trava hoje sobre o federalismo e essa crise que envolve os Estados brasileiros. Em nome do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e do Instituto Rui Barbosa, queremos agradecer essa participação e essa contribuição de Vossa Excelência. Mas nós me permita que convidar o presidente do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, Valdir Neves, imediatamente convidar o presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, conselheiro Carlos Thompson. Conselheiro Otávio Lessa, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. A placa é a placa do Instituto Rui Barbosa, é um prêmio que o Instituto dá a todos aqueles que dão a sua contribuição ao processo de E agora nós vamos convidar todos para a apresentação do livro. Chamamos ao palco o presidente da Editora Fórum, Luiz Cláudio Rodrigues Ferreira, que fará uma pequena apresentação sobre a coleção Fórum IRB. Muito bom dia a todos, aliás, boa tarde, e quero com muita honra e alegria transmitir a todos vocês uma excelente notícia, que é a criação da coleção Fórum IRB, que tem como objetivo irradiar a doutrina, o marco teórico de todas as discussões acerca do conhecimento dos tribunais de contas. O IRB, que é a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas, procurou uma parceria naquela que é a editora, que é a Casa Editorial dos Tribunais de Contas do Direito Público Brasileiro. E, com muito orgulho, inauguramos com esse renomado especialista em finanças públicas, nosso querido professor Fernando Rezende, que acabou de nos brindar aí com uma conferência maravilhosa, que fala sobre os conflitos federativos, e teremos logo depois aqui a sessão de autógrafos, e precisamos de, nos estados, não só aqui do Nordeste, todos presentes, mas também do Brasil inteiro, divulgar essa grande questão cujo Brasil hoje enfrenta a maior crise federativa da sua história, e isso precisa de uma resposta na técnica, na boa leitura, e esse livro é um companheiro que poderá e certamente vai colaborar com as discussões aí muito importantes. Então, o selo, que tem a coordenação do nosso querido professor Edilberto Pontes, autor aí também renomado na área de finanças públicas, e com o nosso querido Sebastião Alves também, que já chancelou essa iniciativa, e aí está o selo que vai estar sempre nas capas, e já temos o conselheiro Adicélio, lá do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que publicará o volume 2. E teremos aí também, possivelmente, aí, o nosso querido conselheiro Roda e outros conselheiros aí, todos convidados a participar, porque sempre que o Tribunal de Contas tem uma referência técnica, isso, na sua luta pelo sistema de controle no Brasil, é um marco teórico importantíssimo, como dizem os americanos na apresentação do professor Gilberto, né? Ou publica ou pereça, né? Publique ou pereça. E aí, temos então o próximo slide, por favor.
Essa é a capa do livro aí, então, do Conflitos Federativos, com mais esperanças que frustrações após a palestra do nosso querido Fernando Rezende. E ele já está na nossa plataforma Fórum, o tribunal daqui tem a sua assinatura e outros tribunais também têm. Então esse livro também vai fazer parte aí da coleção digital, onde vocês terão acesso mais de 1.200.000 usuários. Temos todo o Ministério Público Federal, Supremo Tribunal, TCU, os desembargadores federais e todos os TJs, Ministérios Públicos Estaduais, com uma base hoje já com 1.200.000 usuários, praticamente todos os 34 tribunais de contas também. E aí a boa notícia que a gente começou também, presidente Sebastião Vessa, já numa rodada nacional, trazer a produção local, já que estamos falando de uma federação, os tribunais também de contas são uma federação, já que não tem ninguém superior a ninguém, então somos todos uma federação. Então o objetivo dessa primeira iniciativa do Dr. Edilberto Pontes, e que poderá ser estendida a todos os tribunais de contas, é colocar a revista Controle, que hoje é o grande marco aí na parte científica dos tribunais de contas, uma produção aí maravilhosa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Essa revista já está também nessa plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico, já acessada por todos. Então eu convido aqui, a Natália lá da escola também já há um projeto da revista do Tribunal de Contas de Minas, e aqui convido todos os outros tribunais também a fazer parte dessa plataforma. Então, boas-vindas à nossa coleção, que seja uma parceria, como sempre foi, a editora sempre desde 2003 está com os tribunais de contas e assim prosseguirá nas próximas décadas, e que seja essa parceria, esse selo, mais uma iniciativa próspera e duradoura. Muito obrigado a todos. Eu vou fazer um sorteio aqui rápido, entre os presentes, premiar os presentes, os inscritos presentes, vou tirar um. É um vale-brinde de R$200 para vocês retirarem na loja virtual da Fórum, e como o Brasil é muito grande, com frete grátis. Então o ganhador vai ter o frete grátis, não vai ter nenhuma despesa. Pode escolher, por exemplo, 4 livros do professor Fernando Rezende. Giovana Augusta Vasconcelos. Giovana presente. Aqui era a licitação entre os presentes, então ela está desabilitada. Aqui nós temos Marcílio Correia de Mello. Presente? Não. Mirla Dias de Oliveira. Tá? Vai manter ou não? Se não está no auditório, vamos desabilitar ou deixa? Aí depende. Tá? Deixa para Mirla? Mirla está aí? Não? Então vou prosseguir. Rocilane da Costa. As mulheres estão com sorte. Parabéns, Rocilane. Queria pedir a Vale está aqui. Queria pedir ao conselheiro Holden para entregar então aqui, ó, Vale. Pode colher lá na loja. Esse livro fica pesado aí. Vamos ao próximo e último então. Parabéns. Mais um vale-brinde de R$200. Vânia Holanda. Só dá mulher aí. Aí? Vânia Holanda não. A Mirla não. Paulo Peixoto Maia. Parabéns, Paulo. Ele que é um intelectual, ele vai receber. Doutora Edilberto também. Conselheiro Valdomiro, entregar aqui, por favor. Conselheiro Valdomiro.
nesse momento, o professor Dr. Fernando Rezende vai lançar o seu livro Conflitos Federativos, Esperanças e Frustrações em Busca de Novos Caminhos para a Solução, aqui ao lado. Este é o primeiro livro da coleção Fórum IRB, que tem como coordenador o presidente do TCE, Gilberto Gomes. Finalizamos essa manhã agradecendo a presença de todos e lembrando que hoje à tarde iniciaremos às 14 horas com mais 2 palestras, uma mesa redonda com os secretários da Fazenda. Bom dia.